Olá pessoal, vou dar alguns conselhos. Hoje foi um dia bastante puxado, graças a Deus. Quero mandar um abraço para os irmãos do Nordeste, que têm passado por diversas situações criminais. Aconselho os irmãos que são nordestinos e aqueles que são de viés político de esquerda, sofrendo as agressões no âmbito religioso, deve valer-se de duas testemunhas e dirigir-se à autoridade policial na delegacia de polícia e registrar uma queixa citando a pessoa que ofendeu por crime de racismo. É bom levar testemunho. E o escrivão saberá orientá-los. Vou mandar também um abraço para você que é mulher, que está assistindo esse canal. Vou dar um conselho para você que é mulher, para você que é homem também. Embora a gente não discrimina as mulheres também têm que se fazer valer os direitos que lhes assiste diante da lei. Quero que vocês estejam bastante fortes, bastante preparadas, que nós que somos homens na congregação sofremos bastante. Eu não, porque já me libertei das garras malignas do sacerdócio episcopal da CCB. Não tem mais autoridade sobre a minha pessoa, nem sob o pretexto de trazer a palavra de Deus para mim a um preço a ser pago muito caro. Não vou pagar com a minha obediência alguém que me vende algo que eu posso ter de graça direto das mãos de Jesus Cristo, que é a minha fé. Não preciso que ninguém diga para mim que Deus é a favor da lei, da justiça, das boas obras. Ele fala, mas é só pela fé. Não, Jesus Cristo não falou nada disso. Mas que a salvação é pela fé. Sim, a gente tem que ter fé em Jesus, claro, a nossa fé nos salva. Mas a fé não é só em Jesus, a fé é na nossa vida também. A tua fé te salvou. O que você quer? Eu quero te enxergar. Faz conforme você tem a sua fé. A tua fé para enxergar, a nossa fé serve para as coisas também dessa vida. Quero que o meu filho ressuscite, quero que minha filha, assim, sabe, estou dando um exemplo, não vou falar ressurreição física, mas uma situação dentro da normalidade, né? Ter fé em cima de coisas normais dentro da lei, lutar por objetivos que dependam da gente. Então nós temos uma fé para ter a nossa vida, conduzir a nossa vida, e uma fé para com Deus. Não preciso que alguém me peça dinheiro para construir templo, muito menos diga que eu preciso prestar cultos a Deus num templo de 10 milhões. De 10 milhões, não preciso. Consigo de graça na minha casa mesmo. O dinheiro que eu vou dar para o ancião, construir templo para levantar o filho dele, eu vou num restaurante japonês ou num motel com a minha esposa, vou numa churrascaria com meus filhos, muito mais sadio. Porque na congregação você pode estar mal com o teu marido, com a tua mulher. Você estando bem com o ancião, está tudo bem. E esse é o problema. Tem muitos problemas de casos de adultério dentro da congregação que são reflexos. Não é que a pessoa é pecadora. Nós somos seres humanos. Tem pessoas que generaliza e não pondera, não valora as circunstâncias que levou a pessoa, às vezes, a uma situação desesperadora. É claro que o ideal é divorciar-se e casar de novo. Mas tem muitas situações que as pessoas cometem erros. Adianta a relação futura em relação ao primeiro casamento, não terminou o primeiro casamento e já está envolvido com outra pessoa. Aí você vai dizer, é errado. Então, é errado, mas não é a tua vida, entendeu? Então, você que está me ouvindo, que não passou por isso e que se arroga de dizer que está 40 anos casado, guarde essa felicidade para você, mas não aponta o dedo para quem passou por grandes aflições. Porque tem mulheres que levam o homem à loucura.
Se você procurar um médico, se você procurar ter cultura, você vai procurar um médico, você vai ver que em certas situações a pessoa está estrangulada emocionalmente. Ele não quer se separar porque é ameaçado de ir para o inferno. Ele aguenta e passa momentos assim, temporadas sem uma intimidade, e sabemos que um certo ponto da vida do homem e da mulher, a questão sexual é um instinto mais forte que beber água e comer. Que aí não está se falando só de formar uma família, de ter relação sexual na visão judaico-cristã, que é fazer sexo para ter filho, que não pode se masturbar e deixar a semente da cópula cair no chão, que Deus mata a pessoa, que isso é pecado de apedrejar e matar a pessoa. Essa visão judaico-cristã é que as partes genitais, as genitálias masculino e feminino, são simplesmente para procriação. Chega um momento que as pessoas entram em profundo tormento dentro das suas famílias. Na congregação e em outras igrejas, as pessoas passam por diversas situações, infernos, mulheres que fazem do homem a vida um inferno. Tem homens que fazem a vida da mulher um inferno. Muitas pessoas conseguem manter o equilíbrio e conquistar um divórcio, estar só, caso de relacionar-se. Ótimo, que bom para você. Mas não julgue aquele que tropeçou, aquele que caiu, aquele que você acha que foi tão somente leviano e sem vergonha. Você não sabe o que aquela pessoa passou. Se foi, se não foi, não te compete saber da vida, da intimidade, da vida privada, da dignidade, da vida privada, da vida íntima das pessoas. Se praticou sexo ou não praticou, não é da sua alçada. Nem sua, que é fariseu de culto, ou fariseia, porque fariseu e fariseia é o que gosta de julgar os outros. Eu sou fiel, então sou melhor do que aquele que é adúltero. Essa é a doutrina da congregação. Eu mereço a salvação porque eu sofri todo tipo de atrocidade no casamento e mantive-me na exclusividade sexual. Fidelidade e exclusividade. Então eu sou melhor do que aquele que tropeçou, que não teve a mesma força, ou a mesma maturidade, os mesmos valores elevados do que eu. E aí você julga aquela pessoa, mas você não sabe o que aquela pessoa passou na infância, que ela passou. Ah, mas nada justifica, não justifica para você. Por isso você está de parabéns se você é fiel, se você casou, está 200 anos casado, se você se separou, casou de novo, parabéns para você. Mas nunca abra a tua boca para julgar a vida de alguém que sofreu, porque você não sabe o que aquela pessoa passou a fundo, como que deu-se aquele adultério. Que para a congregação tudo é adultério sexual. Nem sempre as pessoas se relacionam por causa de sexo. Muitas vezes as pessoas buscam um amor, um carinho, elas buscam um companheirismo e tropeçam, por quê? Ao passo que elas têm que viver com valores elevados, idoneidade, honestidade, sinceridade, elas são torturadas com um diabo imaginário nas costas da pessoa. Você não pode separar. Aí a pessoa passa meses e anos sozinho, dentro da própria casa, mulheres viúvas de marido vivo, homens que só pensam na igreja, que usa a mulher como objeto sexual. Ela encontra um homem que dá um pouco de amor e valor, casualmente, não é preparação nem de Deus e nem do diabo. É acaso. Existe o acaso. Para a congregação não existe acaso. Tudo é manipulação. Não. Nós somos seres humanos. Existe o acaso. E no acaso da vida, a pessoa encontra alguém que lhe dá amor, carinho, atenção e afeto. E nem sempre se fala sobre sexo. As pessoas pensam só em sexo. E acham que tudo está vinculado ao sexo. Tanto é que no julgamento das igrejas disse, se não houve uma relação intrapeniana, então não houve adultério. Não. A questão não é o adultério, a palavra adultério é só um rótulo para tampar e nivelar todos como pessoas de baixo valor, aquelas que não tiveram uma exclusividade e fidelidade sexual ou emocional. Porém, nem todos têm a fidelidade no sentimento. Eles são infiéis no amor, no respeito e querem exigir fidelidade sexual.
Você, canalha, que é cristão, canalha na acepção eclesiástica da palavra. Canalha cristão é o que está na igreja, fala línguas, ora, está de terno, está com a biblinha na mão, né? Bom, sorte de vocês que eu não estou com a biblinha aqui hoje. Nossa, vou pegar porcaria aqui. Fica andando que nem um pinguim na igreja, né? Que parece um pinguim, aqueles pinguim manco, né? Fica arrastando aquela barriga de chope na igreja. Amém, amém, servo. Amém, amém, amém. Amém. Aquela cara de pamonha, um belo de um banana que você é de concordar com a discriminação da mulher dentro da igreja. Se você tem liberdade na congregação e você não luta pela liberdade da mulher tocar, tu é um banana. Não tem fidelidade no amor, não é fiel nos compromissos, nos laços conjugais. Não é fiel no amor, no respeito, no carinho, no companheirismo, no trato, na dedicação, na autoestima. Que quando estava namorando era um bebezão, né? Um bebezão, uma bebezona, né? Tudo bonitinho. Casou, relaxa, não tá nem aí com aparência, é porco. É metido a besta, é moralista, é fingido, é falso. Então você rompeu toda aquela boa imagem que você manteve lá para conquistar esse casamento. Você não manteve-se fiel ao pacto conjugal. A questão, casamento não é só pacto sexual. Então vocês não são fiéis no pacto conjugal, nos verdadeiros valores do casamento, não é fazer sexo. O sexo, ele faz parte do casamento. Mas nessas doutrinas nefastas templárias, as pessoas são julgadas por um pedaço de nervo, um pênis e uma vagina. É isso. Tudo se resume nisso. Ninguém pondera. A infidelidade emocional veio muito antes do que a sexual. Então não abra a tua boca para julgar aquele que você chama de adúltero, mas que você não sabe o que aquela pessoa passou na mão daquela diaba, na mão daquele demônio. Fecha a tua boca, sua matraca, que você ganha mais. E para você que passou, que caiu, quer se levantar, melhor para você é seguir a tua vida. Mas muitas pessoas caíram nessa situação. Eu entendo que eu sou advogado, eu lido com a dor humana. Por isso eu gosto de ser advogado, porque o advogado não julga, ele entende, e ele também, quanto mais maduro, mais experiência ele tem. Eu sou um homem sofrido na minha vida, sofri muito, consigo entender. Entender que cada pessoa que se abre comigo, eu olho para as coisas que eu passei, que eu fiz, que eu sou, consigo sempre encontrar algo pior em mim do que aquele que fala comigo. Consigo me manter no meu lugar, sem subir em nenhum pedestal. Ainda que tentem me empurrar para um pedestal muitas vezes, eu recuso, porque sei das minhas mazelas. Você que passou por essa situação, mas você quer manter-se na igreja. Primeiro conselho que eu dou para vocês mulheres e homens, nunca confesse o teu problema para nenhum irmão da igreja e para ninguém do ministério. Nunca! Se você é mulher, nunca vai em reunião de ministério sem um ou dois homens da tua família. E pega os mais bravos, porque senão o ministério caga em cima da tua cara. Se você é homem, não leve filhos, não leve crianças nessas reuniões. São lugares, ambientes tóxicos, e a maioria, com raras exceções, ambientes criminais, onde se faz toda forma de tolição. Estão tolhidos os direitos, as pessoas não podem falar, deboches, tem que dar risada do réu, já vão com as sentenças prontas, não chega na reunião, viu, você que tem muita gente, hoje eu passei o dia conversando com um querido irmão, ele me falou uma coisa, eu quase comecei a chorar, o filho dele, não vou falar porque vai dar na cara, vamos saber quem é, mais pra frente eu falo, tá, que envolve o sofrimento de crianças. Enquanto vocês estão cortando a liberdade dos adultos, os filhos estão começando com liberdade na igreja, estão sofrendo vendo os pais e querem saber o motivo, aí começa a falar da vida passada da pessoa. Isso aí vocês estão instigando,
estragando, às vezes, uma segunda relação, que a pessoa é feliz. Aquela primeira relação que vocês confirmaram, fizeram oração, aquela confirmação só porque a pessoa era da CCB, porque era virgem, porque era novinho, era novinha, é um casamento fraudulento, um casamento falso, que vocês abençoam casamentos falsos. Vocês se metem na vida dos outros com falsas... Depois falaram que a confirmação de casamento é falsa, né? Mas vocês não liberaram as pessoas para se desfazer dos casamentos que vocês chamaram de falsos. Vocês confirmaram, chamaram de falso e obrigam as pessoas a viver um casamento falso. Porque vocês são falsos. Vocês do ministério. E vocês que dão coleta para eles também são falsos. Pior você que dá dinheiro do que você que é massacrado. Dá dinheiro também. Essa gentalha. Gentalha eclesiástica, né? Nunca confesse nada da tua vida para ninguém de ministério. Eles não têm sigilo sacerdotal. Eles contam para o conservo, aí acaba contando para uma e começa a conversar perto desse, daquele, de um outro amigo. Não é das esposas, como eles falam, não. Porque tem muita mulher muito decente, esposa de ancião, que merecia um homem muito melhor. Que esse ancião banana que está do seu lado aí, você que está me assistindo. Esse ancião, esse cooperador banana, que é um babaca dentro de casa, que é ser autoritário com a filha e com a mulher dos outros na igreja. Nunca confia, porque eles contam, eles vão contando. Conta para amigo, conta na rodinha da cerveja, eles contam. Não conta. Conselho de quem tem bastante experiência em CCB, hein? Nunca queira mostrar passagem bíblica. Eu comentei com o seu irmão, inclusive, hoje sobre isso, passando para vocês um pouco. Ficamos horas conversando, fui trabalhando, atendi um monte de gente. E conversei com o seu irmão. Falei para ele, nunca tenta. Ele falou, é que eu vou mostrar para a passagem da Bíblia se eles podem... Irmão, nunca questione um ancião a parte da Bíblia, porque ele é soberano, é metido a besta, ele acha que ele sabe tudo. Mesmo que ele está errado, ele fala que Jesus é pecador se for para chamar o ancião de certo. Ele faz qualquer coisa. Ele vende a mãe para o diabo se precisar, para manter o ministério dele. Então ele está certo e você está sempre errado. Não faça perguntas bíblicas, não fala de Jesus, não fala de mentira, que o diabo é o pai da mentira. Não fala essas coisas. Você vai mexer com o diabo, vai falar que o diabo é o pai da mentira, você vai mexer com o Deus deles. Porque eles servem o diabo mesmo. Eles ficam furiosos. Quando vocês falam, vocês servem o diabo, eles ficam furiosos. Você pode falar mal de Jesus, mas não fala mal do ancião, não fala mal da CCB, que eles ficam furiosos com você. Nunca vá sozinho. E se você tiver um pouquinho mais de cultura, um pouquinho mais de força, não vá ser um advogado. Mas pergunta para o teu advogado. Se eles barrar o advogado na porta, o seu advogado vai chamar a polícia para fazer valer a sua prerrogativa, que nenhuma porta se fecha para o advogado. Ou você vai sair correndo para casa, porque às vezes o advogado também, ele é um devoto da CCB. E aí ele, muitas vezes, com raras exceções, alguns advogados preferem ficar do lado da injustiça para prevalecer a injustiça da CCB. E deixa a gente praticar o seu dever como advogado, concordando com aquilo que é injusto. Infelizmente tem alguns que fazem isso. Não vá nessas reuniões. Não faça nada sem consultar um advogado de sua confiança. Da sua confiança. Porque eles vão te massacrar. Eles vão te julgar. Eles não querem saber se você estava feliz, se estava infeliz. Eles não querem saber a tua história. Eles querem saber pênis e vagina, não querem saber mais nada. Lembre-se, adultério não é só sexual. 99% dos adultérios já houve adultério conjugal. Adultério conjugal para a congregação não tem problema nenhum. Você pode maltratar a esposa, você não perde liberdade. Você pode maltratar o marido, você pode tratar o marido que nem um lixo, pode tratar a mulher que nem um objeto. Não tem problema. Eles pregam, tratar a mulher como vaso mais... Assim, como se fosse país Alice no País das Maravilhas. Não, tratar a esposa como vaso mais frágil. Vaso mais frágil, vaso mais frágil só porque é mulher. Uma das juízas aí que calou a boca do Ministério da CCB aí, no segundo grau aí, que queriam sigilo, foi uma desembargadora. Uma desembargadora. Vai calar a boca. Eu estou pesquisando para ver se tem algum desembargador também que usa barba lá, para ver. Já estou investigando para ver. Conselho meu, não vá em reunião de quartinho sem estar devidamente orientado por um advogado imparcial, que não baixa a guarda para ancião. Porque ancião, se você baixar a guarda,
Ele pisa em você. E às vezes o ancião é bonzinho, mas ele tem os capanga do lado, aqueles ancião carrasco. O que ele faz? Ele não pode machucar, ele tem amizade. O que ele faz? Sem vocês saberem, eles têm grupos no WhatsApp, eles têm e-mail, eles têm telefone, eles conversam entre eles. Quando você chega na reunião, não vai pensar que quando ele faz uma pergunta para você que ele já não sabe a resposta que ele quer. Ele já tem a resposta na cabeça dele, que ele ouviu falar. Ele não tá. Se você falar alguma coisa lá que não é o que ele pensa, mesmo sendo verdade, sentença já vai pronta para os quartinhos. Quando já vai todo mundo pronto. Ó, você é bonzinho, você é bonzinho, você é bonzinho. Deixa que eu faço papel de carrasco. É sempre assim. Conselho, você aceita se você quer. Senão você paga para ver, a vida é tua. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.